Já alguma vez acordaste numa manhã comum? Olhaste para a pessoa que dorme ao teu lado e sentiste que entre vocês dois existe agora um abismo impossível de atravessar? Foi assim que me senti durante meses, um peso mudo no peito. Como se a cada dia algo fosse apodrecendo devagar dentro do próprio lar. Sempre acreditei que a felicidade conjugal se constrói com confiança, pequenos gestos e perseverança nas rotinas do dia a dia. Mas a verdade é que, por vezes, as fissuras aparecem nos pormenores mais banais, um olhar evitado no jantar. Uma mão que já não procura a outra na cama. Silêncios cada vez mais prolongados. À medida que tentava recuperar o que restava, via-me cada vez mais sozinho. Perdido dentro da minha própria casa e da palavra, família. Quantas noites me interroguei, seria eu o culpado? O trabalho a mais. As preocupações da empresa. A distância emocional. Conheces aquela sensação de impotência, quando tudo à tua volta arrefece e até um toque parece estranho e fora do lugar? E então, bastou um pequeno impulso para tudo ruir de vez. Numa tarde aparentemente banal, ela entrou na cozinha com um teste de gravidez na mão. Os olhos brilhantes de alegria. Quando vi aquelas duas linhas cor-de-rosa, fiquei sem resposta, porque, no fundo, eu já sabia, aquela criança não podia ser minha. A vida raramente é justa. Quando a confiança se transforma em traição. Quando o lar é um campo de batalha de mentiras e manipulações. Só restam dois caminhos: abdicar ou lutar. Mesmo arriscando tudo, até ao fim. E tu, já foste alguma vez traído por alguém que julgavas inabalável? Já sentiste que tudo, casamento, família, negócio, podia desaparecer no espaço de um sussurro? O que farias? Aceitares em silêncio ou lutares pela verdade? Custe o que custar. Deixa nos comentários, qual seria o golpe que mais te magoaria, a traição da tua cara metade ou a facada de quem mais confiaste na família? Serias capaz de perdoar ou procurava justiça? Esta é a história do meu abismo e da minha luta, um relato de rupturas. Segredos, perda e coragem. Ao longo deste vídeo, vais acompanhar-me por todas as emoções cruas, da angústia à raiva, da resignação à força de recomeçar. Vem descobrir o capítulo 1, o início da suspeita, silêncios perigosos. Onde tudo começou a desmoronar. Onde os sinais de alarme acenderam e cada gesto passou a ser o prenúncio de um segredo capaz de destruir tudo. E tu, alguma vez foste magoado por alguém em quem depositaste toda a tua confiança? Junta-te a mim nesta viagem intensa e conta-me a tua verdade. O silêncio é traiçoeiro. Raramente surge de repente. Instala-se devagar, preenchendo todos os espaços da casa, entre conversas que não acontecem. Beijos que se negam. Jantares devorados apressadamente diante da televisão. Sem sequer um reparo, um carinho, um olhar. Aos poucos, senti a minha própria voz sumir-se. Como se as minhas palavras fossem indesejadas, ou piores, irrelevantes. Nas últimas semanas, reparei que Mariana chegava sempre um pouco mais tarde, trabalho acumulado. Dizia ela. Os beijos de boa noite passaram a ser apenas um toque apressado na testa. A cama parecia enorme e fria. Mesmo quando ambos ali estávamos. Lembro-me de uma noite de chuva, em que ouvi o pingar do telhado e, ao meu lado, o silêncio dela era ensurdecedor. Tentei falar, nada além de respostas vagas. Está tudo bem, murmurando o contrário. No trabalho, distraía-me para não pensar nisso. Mas até lá, as dúvidas vinham atrás de mim. Como sombras. Até os meus sócios, o meu irmão Rui. Principalmente, reparavam. Andas abatido. Pá, disse-me ele numa manhã. Numa tentativa de puxar conversa. Sorri para disfarçar. Mas sabia que ele percebia mais do que deixava transparecer. Até a nossa assistente, Carla, sempre atenta, passou a olhar-me com compaixão. Trazendo-me cafés sem que eu pedisse. Tentando conversar sobre banalidades. Os meus nervos estavam à flor da pele, tudo. Até o mais pequeno gesto. Parecia esconder algo. Tentei reanimar o casamento, reservei um jantar a dois. Comprei flores. Mariana agradeceu com um sorriso forçado.
O telefone dela nunca estava longe. Mensagens. Notificações. Aquela ansiedade para atender fora do meu alcance. Uma noite. Encontrei-a na varanda. Ao telemóvel. Voz baixa e urgente. Quando me viu, desligou logo, inventando que era apenas uma colega. A Madalena. A falar do trabalho. Mas o olhar fugaz. O sussurrar. As noites mal dormidas, tudo me dizia que algo estava terrivelmente errado. No fundo, duvidava de mim próprio. E se fosse tudo fruto da minha cabeça cansada? Ninguém quer acreditar que o amor acabou. Mas quando o toque se torna obrigação, o abraço desaparece e a voz do outro se faz estrangeira. Não tem como negar, alguma coisa morreu ali. Num momento de desespero, esperei Mariana adormecer. Peguei no telemóvel dela com as mãos a tremer. Hesitei, olhar ou não olhar, mas a necessidade de saber venceu. As mensagens estavam protegidas. A privacidade de um casal transformada numa muralha intransponível. Devolvi o aparelho, mas não o alívio. Pelo contrário, a suspeita escavou mais fundo. Roendo-me por dentro. Numa manhã de sábado, recebi um telefonema do meu velho amigo Miguel. Alguém que conheço desde o liceu. Estás diferente, comentou ele, ouvindo a minha voz cansada. Deixou escapar, se precisares. Conta comigo. O gesto dele aqueceu-me. Mas também me fez perceber a solidão em que me encontrava. Era como se todos à minha volta pressentissem a tempestade antes mesmo de mim. E naquela semana, quando Mariana apareceu com o teste de gravidez nas mãos, o chão fugiu-me dos pés. O choque estampado no meu rosto não passou despercebido. Ela procurava em mim um entusiasmo cego, eu só tinha medo. Dúvidas e uma tristeza impossível de pôr em palavras. Estás feliz? A pergunta dela perfurou o silêncio, arrancando de mim uma mentira piedosa. A partir dali, deixei de tentar negar o que sentia. Passei a observar cada gesto, cada conversa, tentando juntar as peças do mistério que crescia entre nós. As noites ficaram ainda mais longas. O silêncio, mais pesado. Sabia que estava prestes a descobrir verdades duras, e, no fundo, desejei não as ter de enfrentar. O estranho é que, quanto mais me afundava nessa angústia, mais consciente ficava da minha própria transformação. A raiva começou a misturar-se com tristeza, a mágoa. Com vontade de lutar. Era como despir pele atrás de pele. Até restar apenas o essencial, alguém ferido. Mas ainda de pé. Foi assim que, quase sem perceber, dei o primeiro passo para enfrentar a verdade, mesmo que isso custasse tudo o que havia avaliado antes. No próximo capítulo, 2. A traição dupla, planos nas sombras. A verdade começa a emergir, e, com ela, personagens inesperados e reviravoltas intensas. Já alguma vez te sentiste à beira de descobrir algo que pudesse destruir o teu mundo? Continua comigo nesta viagem. As respostas e os fantasmas estão mais perto do que nunca. Há dores que não se manifestam em gritos, mas sim em silêncios esmagadores. Na incapacidade de aceitar que aquilo que mais temíamos afinal aconteceu, e com as pessoas que menos esperaríamos. Foi assim comigo. O abismo que separava o meu casamento afinal era mais profundo do que eu imaginava e, no fundo desse poço, havia segredos negros, tramados na sombra por quem mais confiei. Durante dias, observei Mariana e Rui, meu irmão e sócio, com outros olhos. Pequenos gestos, trocas de olhares rápidas, risos cúmplices em reuniões banais de família. Tudo antes me passava despercebido. Mas agora cada detalhe parecia um indício. Num jantar de domingo, com os meus pais e a fiel empregada Dona Rosa a servir o vinho, percebi que Rui desviava constantemente o olhar, mexendo inquieto no guardanapo. Mariana afastava-se para atender chamadas, sempre com desculpas vagas. Dona Rosa, perspicaz como sempre, murmurou-me: "O Sr. Rui anda estranho. Menino, fique atento." Estas palavras ecoaram horas a fio na minha cabeça. Procurei atirar-me ao trabalho. Mas o universo da empresa, o meu porto seguro, também estava a mudar. Faltavam documentos na contabilidade, e-mails de Rui com fornecedores não me eram copiados, contratos que deviam exigir minha assinatura estavam,
de repente. Prontos sem eu saber. A nossa secretária Carla, sempre profissional, questionou-me sobre uma transferência bancária avultada autorizada por Rui sem o meu conhecimento. O nó apertava-se, negócios e família. As duas áreas em que mais investira confiança. Agora pareciam conspirar contra mim. Uma noite, incentivei Mariana a ir ao ginásio para poder vasculhar entre os arquivos do escritório em casa. No meio de pastas esquecidas, encontrei um caderno de anotações de Rui. Entre cálculos e nomes de clientes. Uma página destacava-se, Plano B, tudo apostos com a M, o sangue gelou nas veias. Plano B. E que papel teria a minha mulher no plano secreto do meu irmão? A dor da suspeita foi substituída pela urgência de saber. Não dormia, não comia, andava como um fantasma. Miguel, o amigo de infância, apercebeu-se. Desabafa comigo. Pá, não carregues o mundo sozinho. Recusei. Ainda a tentar proteger o íntimo da família, mas as muralhas ruíram depressa. Na semana seguinte, testemunhei o impensável. Mariana saiu do nosso prédio pouco depois da meia-noite. Peguei no carro e seguia. À distância. Parou junto ao apartamento de Rui. A luz acendeu-se na janela da sala. Os dois juntos. Ali. Não por acaso, mas como amantes e cúmplices. O choque físico de ver tal cena era pior do que qualquer suspeita. Senti náuseas. Uma raiva antiga misturada com vergonha. Mas também uma estranha sensação de alívio, finalmente a verdade despontava. Cruel mas reveladora. De volta à casa, enfrentei-me ao espelho. O reflexo era o de alguém velho antes do tempo. Tive vontade de partir tudo, de ligar aos meus pais, de confrontar Mariana e Rui de imediato. Mas algo me reteve, precisava de provas. Precisava de proteção. Ao mesmo tempo, um medo novo tomava conta de mim, medo de perder não só a mulher, mas também tudo o que construí com o Rui. O negócio, a dignidade. Nos dias seguintes, tornei-me vigilante, gravei conversas. Tirei fotografias a recibos. Compilei tudo num dossiê secreto. Carla, quando soube da minha angústia, ofereceu-se discretamente para ajudar, enviando-me documentos e alertando-me sobre movimentações suspeitas de Rui na empresa. Numa dessas noites em claro, Miguel enviou-me uma mensagem: o importante é não deixares que eles destroem a tua essência. Fica forte. A humilhação era devastadora, mas transformou-se em combustível. Senti, pela primeira vez, uma centelha de algo novo, a determinação de não cair, de lutar pela minha verdade. Ainda que isso significasse dar tudo por perdido. E compreendi então que as maiores traições, por mais dolorosas, podem ser também o ponto de partida para nos reinventarmos. No próximo capítulo, 3. Investigações secretas, o jogo do gato e do rato. A busca pela verdade mergulha em novas profundezas. Vem descobrir até onde alguém é capaz de ir quando tudo o que ama e acredita se encontra ameaçado. E tu? Como reagirias diante da traição de duas das pessoas mais importantes da tua vida? Partilha nos comentários. O mundo parecia girar em câmara lenta. Mas dentro de mim pulsava uma urgência nova: saber. Desmontar cada pista. Sobreviver às armadilhas invisíveis de uma traição planeada. Se algo aprendi na dor, foi que o instinto só descansa quando encontra provas concretas, e, para mim, o tempo do confronto ainda não chegara. Era preciso jogar, tornar-me um estranho no próprio palco da minha vida. Observando cada gesto, memorizando cada sussurro, como um caçador silencioso que persegue a verdade atrás de cortinas fechadas. No escritório, Rui tornara-se mais evasivo. Mandava-me para reuniões supostamente importantes enquanto ele ficava sozinho no gabinete. Sempre a tratar de contas e processos que nunca me deixava rever. Carla, a secretária, começou a enviar-me mensagens encriptadas, documentos que desaparecem, assinaturas que não são tuas, algo não bate certo. Chefe, a confiança dela reacendeu em mim uma centelha de coragem. A lealdade de quem nos vê cair é a ponte para o reerguer. Certo dia, no silêncio das horas mortas, decidi agir.
Instalei discretamente uma microcâmara na sala de reuniões. Graças ao amigo Miguel, agora cúmplice inseparável, consegui ainda aceder a um programa de cópias ocultas dos e-mails da empresa. O medo era constante, bastava um deslize e tudo ruiria. As noites tornaram-se sessões de vigilância. Ouvindo os áudios gravados às escondidas. Vi Mariana aparecer, sempre depois do expediente. Por vezes acompanhada de Rui. Por outras sozinha, mexendo em pastas ou a falar ao telefone com um tom que nunca ouvira antes. A ansiedade corroía-me. O coração batia descompassado sempre que ouvia passos no corredor, não sabia quem era caçador e quem era presa. Houve noites em que quase fui apanhado no escritório às escondidas, outras em que Mariana, ao regressar tarde, trocava olhares estranhos com Carla. Como se ambas antecipassem o colapso iminente da fachada. O jogo ficava mais perigoso a cada dia. Até mesmo Dona Rosa, a governanta, comentou baixinho: menino, olho vivo, há olhos na casa que não dormem. Começaram as represálias. O meu carro apareceu riscado certa manhã, uma palavra feia. Humilhante. Recebi mensagens anônimas ameaçadoras: para de procurar respostas. Mas quanto mais tentavam assustar-me, mais a minha sede de justiça crescia. Já não era apenas sobre recuperar a minha vida, mas sim impedir que Rui e Mariana destruíssem tudo o que toquei com verdade. No meio deste labirinto, um momento mudou tudo. Carla mostrou-me uma fatura falsa, assinada por Rui, com pagamentos dirigidos para uma empresa fantasma. De repente, as peças encaixaram-se. Não era só traição amorosa, havia um plano financeiro calculado. Uma tentativa de me expulsar da própria empresa. A raiva e a tristeza confundiam-se. Mas algo em mim amadureceu, já não era só vítima. Era também alguém capaz de lutar de igual para igual. Miguel ofereceu-se para investigar ainda mais fundo. Com a sua ajuda, descobrimos uma série de encontros secretos entre Rui e um advogado suspeito. Percebi que estava, sem querer, a arrastar outros para o meu abismo, mas também aprendi que nenhuma batalha destas se vence sozinho. Cada aliado fiel é um escudo contra o desespero. Numa noite decisiva, ouvi pela câmara oculta a conversa que confirmou as piores suspeitas: Rui e Mariana. Na sala escura do escritório, brindavam ao sucesso de um plano quase concluído. Falavam abertamente de datas, de contratos, de como me iam encurralar. Senti uma vertigem, mas também um estranho alívio. Agora tinha as provas. A verdade nua e crua. Ainda que me despedaçasse, era finalmente livre das dúvidas. Ali, entre a sombra e o medo, compreendi que tinha duas escolhas: confrontar e arriscar perder tudo de uma vez. Ou preparar o contragolpe com inteligência, guardando cada pedaço de dor como munição silenciosa. No próximo capítulo, 4. Confronto e ruína, família. Justiça e opinião pública. O tabuleiro volta-se, chegou o momento de colocar tudo em jogo. Nas mãos da verdade e perante todos. E tu, já te sentiste caçador e presa ao mesmo tempo? Partilha o que farias no meu lugar, o jogo está só a começar. O momento chegou, e não há volta atrás. Senti o tempo suspender-se à porta da sala de reuniões, onde a verdade ia finalmente ser despejada como uma bomba. Diante da equipa inteira. Diante do próprio sangue do meu sangue. A atmosfera era cortante, todos sabiam que algo grave estava prestes a acontecer. Havia silêncios pesados, olhares esquivos, dedos nervosos a tamborilar sobre as pastas. Até a Dona Rosa, sempre discreta, apareceu com um tabuleiro de cafés, gesto de quem pressente que os ânimos vão precisar de consolo. Quando entrei, vi Rui do outro lado da mesa. O meu irmão, agora meu rival, cumprimentou-me sem levantar verdadeiramente os olhos. Mariana, afastada junto à parede, mexia compulsivamente no telemóvel, um fantasma de si mesma. Consumida pela própria trama. Carla, atenta a tudo, acendia devagar. Miguel e alguns membros antigos da equipa cruzavam olhares de inquietação. Até pai, chamado de urgência naquela manhã, ocupava a cabeceira da mesa, tentando, em vão, colar os pedaços de um sonho familiar estilhaçado.
Respirei fundo e, com uma voz firme que me surpreendeu, comecei a revelar tudo: os contratos falsificados, os pagamentos obscuros, as reuniões secretas, os áudios e imagens a comprovarem a traição de Rui e Mariana, não só contra mim, mas contra toda a equipa e os valores que juntos construímos. A cada página do dossiê que apresentava, vi o horror ganhar forma no rosto do meu pai, a estupefação nos olhos dos colegas. Havia quem murmurasse incredulidade, outros fixavam Rui numa mistura de pena e desprezo. Carla, com lágrimas contidas, segurava a minha mão sob a mesa, provando que, mesmo na ruína, a lealdade ainda existia. Rui, incapaz de manter a máscara, explodiu em justificações vagas, acusando-me de egoísmo, atirando responsabilidades para todos menos para si mesmo. Mariana tentou sustentar a narrativa de mal-entendido, mas o desconforto era visível, as palavras saíam ocas, perdidas entre desculpas e silêncio. Pai bateu com força na mesa. Pela primeira vez, perdeu a compostura que sempre impôs: destruíste a família. Rui, nunca pensei ver este dia. O peso dessas palavras quebrou algo no ar, ninguém mais precisava de provas. A decisão foi unânime. O conselho afastou Rui da empresa, uma punição pública, mas também um luto privado que atravessou todos naquela sala. Mariana, encostada à parede, partiu sem olhar para trás, desta vez. Até a própria sombra parecia rejeitá-la. Senti uma tristeza profunda, misturada com um estranho alívio. A verdade dói, mas liberta. Miguel apertou-me o ombro. E Carla, sempre ao meu lado, fez-me perceber que nem toda a família se perde, às vezes. Reconstituímo-la nas pessoas que escolhemos guardar. Pouco tempo depois, o escândalo estalou fora das paredes da empresa. Comentários, mexericos, juízos precipitados surgiram pela vila. O irmão traiu. A mulher fugiu. Ele perdeu tudo. Cada palavra era uma facada, mas também uma camada de pele antiga a cair. Tive medo de andar na rua. Mas, surpreendentemente, alguns colegas da concorrência ligaram-me: coragem. Tens a nossa admiração. O apoio inesperado da comunidade trouxe-me conforto. Afinal, a justiça às vezes encontra eco na opinião pública, não apenas nos tribunais. Os dias seguintes foram uma montanha russa emocional. Oscilei entre vergonha, raiva e vontade de recomeçar. O meu pai, destroçado, procurou-me uma noite: desculpa por não ter visto antes. Falhei como pai. Aquilo doeu mais do que qualquer traição. Abracei-o. Na ruína, descobrimos que, mesmo despidos de todas as certezas, ainda podíamos reconstruir, nem que fosse das cinzas. Com Rui longe da empresa e Mariana desaparecida, aprofundei laços com os que ficaram. Carla passou a confiar-me também parte da sua dor. Sempre admirei a tua força, mas nunca pensei que tivesses de lutar contra os teus. Miguel ajudou-me a encarar os jornais, os olhares e os boatos, lembrando-me que os outros veem apenas fragmentos do nosso caminho. No fim, percebi que o verdadeiro confronto não foi com Rui, nem com Mariana, nem sequer com a opinião dos outros. O duelo maior foi dentro de mim: aceitar a perda, não me deixar consumir pelo ódio, escolher dar um passo em frente, mesmo sem saber para onde leva. No próximo episódio, 5. Desvendar o plano e pagar o preço. Renascença de dentro para fora. As consequências de tudo vêm à tona e nasce uma esperança nova das ruínas. E tu, já te reinventaste quando tudo parecia perdido? Conta-me nos comentários. A tua história pode ser luz para quem atravessa a própria escuridão. Há momentos na vida em que o verdadeiro preço da injustiça não é medido em euros ou contratos, mas sim nas cicatrizes deixadas na alma. A cada revelação, a trama parecia mais suja, o golpe mais fundo. Ainda assim, paradoxalmente, era ali, no olho do furacão, que algo novo começava a nascer dentro de mim. Durante semanas, vivi uma rotina exaustiva entre tribunais, reuniões decisivas e longas conversas com a advogada Clara, incansável no seu rigor. O julgamento foi tudo menos fácil. Do outro lado, Rui e Mariana tentaram reverter a história,
Passaram ao ataque nos jornais, alimentando boatos sobre a minha frieza, espalhando rumores de que eu não era homem suficiente, nem para o casamento, nem para a empresa. Vi perfis falsos insultarem-me nas redes sociais. Colegas afastarem-se por medo de se comprometerem. Antigos amigos recuarem na hora de dar a cara. Não foi só a humilhação pública que deixou marcas. Em casa, muitas noites adormecia no sofá, incapaz de entrar num quarto vazio que já não me pertencia. A dor atingia picos solitários, misturava-se a memória do passado com a incerteza do futuro. Cheguei a pensar que não conseguiria suportar. Lembro-me de uma madrugada chuvosa em que Carla, a secretária, me ligou apenas para dizer: "Não te esqueças, o melhor de ti está para vir." Esse gesto simples foi como se alguém tivesse acendido uma luz, ainda que tênue, na escuridão. Quando chegou o dia da leitura final dos documentos e das decisões do tribunal, trazia no peito o peso do mundo, mas, de mãos dadas comigo. Não só Clara e Carla, mas também Miguel e até Dona Rosa. Cada um representando um capítulo do que fui e do que ainda podia voltar a ser. O juiz, firme mas sereno, reconheceu as fraudes, inocentou-me de qualquer responsabilidade e decretou que Rui e Mariana perdiam todos os direitos sobre a empresa. A casa, tudo. Fez-se silêncio, o tipo de silêncio que antecede um novo começo. Rui não reagiu. Aquele orgulho de irmão mais velho dissipou-se num olhar vazio. Mariana saiu sem uma palavra, arrastando a mala pelos corredores do tribunal. Disse feita e, pela primeira vez, vulnerável, não como antagonista da minha história, mas apenas como mais uma pessoa perdida nos próprios erros. O mais surpreendente, porém, aconteceu depois. Antigos colegas reaproximaram-se. Clientes fiéis enviaram mensagens de apoio. E até alguns familiares visitaram-me para mostrar que, apesar dos abalos, a verdade tinha encontrado um eco. "Parabéns pela coragem", disse-me o Sr. Joaquim, um antigo operário da empresa. Num abraço emocionado, mostraste-nos que vale a pena não desistir. Pouco a pouco, comecei a reconstruir-me, de dentro para fora. Não se tratava apenas de retomar o trabalho, mas de reconciliar-me com quem me tornei. Comecei, por iniciativa própria, a organizar pequenos jantares para a equipa. Fui a reuniões comunitárias. Aceitei ajuda de quem antes recusaria. Dei a mim mesmo autorização para rir de novo. Para confiar. Para acreditar que o amanhã podia ser diferente. Num desses encontros, Clara olhou-me séria: "As tuas feridas vão sarar. E já inspiras mais gente do que pensas." Senti a verdade nessas palavras. Percebi que as traições não definem a totalidade da nossa vida, apenas nos obrigam a descobrir uma força que nunca imaginámos possuir. Dentro desse renascimento, ficou um novo compromisso comigo próprio: proteger os meus limites. Mas também manter o coração aberto. Da dor, ficou a sabedoria. Do conflito, ficou a verdade. E do fundo do poço, ressurge uma vontade inabalável de ser feliz, apesar de tudo. E no próximo capítulo, 6. Um novo significado, liberdade, perdão e um recomeço. Descubro que às vezes, deixar partir é o gesto mais corajoso. Estou pronto para essa etapa. E tu, acreditas na possibilidade de recomeçar mesmo depois de perder tudo? Partilha nos comentários, a tua história pode ser a esperança de alguém à deriva. Muito obrigado por teres ficado conosco até ao fim desta história. É um privilégio poder partilhar estas viagens emocionais contigo. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like, partilhar com amigos e subscrever o canal para não perderes os próximos capítulos. A tua opinião é muito importante para mim, deixa o teu comentário. Sugestões ou críticas construtivas para que possamos continuar a crescer juntos e tornar este espaço cada vez melhor. Obrigado de coração pela tua companhia. Até ao próximo vídeo.